né? Tendo o crente conhecimento dessas perguntas e suas respostas, poderá desenvolver com mais facilidade a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus, ok? Então isso é de suma importância, nós sabermos da resposta dessas perguntas, ok? Então vamos lá. Primeira, é uma aula rapidinha que nós vamos ter, talvez 15 minutos, talvez 9, 10 minutos, ok? Então, primeira pergunta: Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal, pois o mal é o inverso do bem. Portanto, o mal não é uma criação de Deus. Deus é o bem. Então, Deus nada tem a ver com o mal, mas é uma reação, se assim posso dizer. O mal é uma consequência da atitude da estrela alva Lúcifer, né? Hoje ele não é mais Lúcifer, hoje ele é Satanás, o diabo, né? Que ao se tornar Satanás se personificou o mal em pessoa, né? Se personificou o mal em pessoa. Então, quando Lúcifer, a estrela da alva, o anjo de luz, ele fez a rebelião contra Deus, não é? Aí surgiu o mal. Surgiu o mal e ele personificou, né, essa pessoa do mal, ok? Então Deus não tem nada a ver com o mal. O mal é uma coisa que veio, né, através de Satanás. Deus é o bem, nada tem a ver com o mal. Então Deus não criou, né, o mal, ok? Deus não criou o mal. É importante outra coisa aqui. Uma outra perguntinha que a gente pode fazer aqui. Um cristão pode ser mal? Não, ele não pode ser mal. Né? Uma vez que o cristão quer dizer pequeno Cristo ou seguidor fiel de Cristo, ele não pode ser mal. Pode ser que um cristão tenha atitude má. Pode ser. Ele tem alguma atitude má, mas ele não pode ser mal. São coisas distintas. Então, isso você vê lá em Romanos capítulo 12, verso 21, e eu sempre alerto, é bom você ler os versículos que nós colocamos aqui, que nós falamos. Eu não cito para a gente ganhar tempo, ok? No grego, mal, né, mal com L, que quer dizer tudo que é mal em caráter, vil, abominável, desprezível, detestável, não é mal com L, e mal com U, quer dizer, em efeito ruim, e só pode ser usado e citado contra Satanás. Isso lá na Bíblia, mal com U. Observação: na língua portuguesa, mal com L, né, é o estado ou a condição da pessoa que a pessoa se encontra. Ou seja, quando a pessoa diz assim, eu estou mal, né, o meu corpo está doendo, isso significa mal com L. Eu estou falando na nossa língua portuguesa. E mal com U, né, é, é o que a pessoa é, perverso, malvado. Né? Então nós teremos uma aula só para isso. Ok? Segunda pergunta que se foi feita: Deus criou Satanás ou diabo? Não. Deus não criou Satanás ou diabo. Ele não criou. Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, né, a estrela da alva, que se tornou Satanás, o diabo. Ele não é mais Lúcifer, ele não é mais anjo de luz, né? Ele não é uma criação de Deus. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer. E ele, ao fazer rebelião contra Deus, ele se tornou, né, Satanás, o diabo. A palavra Satanás era derivada da palavra aramaica Satã, né, que quer dizer adversário, nosso adversário. Né? E diabo vem diabolos, que é acusador ou caluniador. É o que ele faz conosco, fica nos caluniando, né, inventando coisas contra nós. Então Deus também não criou Satanás ou diabo, ok? Dúvidas, depois vocês façam as perguntas aí no nosso grupo e a gente vai tentando responder as suas perguntas. Terceira pergunta foi feita: Deus criou os demônios? Não, Deus não criou os demônios. Os demônios, que eram anjos também da parte de Deus, que ao seguir Satanás, né, eles se tornaram demônios. Eles eram demônios do bem, eram anjos do bem, perdão, né, que seguiam
a Deus e acreditaram que Satanás poderia vencer Deus, poderia sentar no trono acima de Deus, e acabaram caindo também da graça, né, do seu lugar de assento, e se tornaram demônios. Então Deus não criou, né, os demônios. Não, é uma consequência. Isso tudo é consequência, ok? Observação. Só existe um diabo. Só existe um Satanás. Não é o diabo. Mas muitos demônios. Você vai ver Jó capítulo 1, verso 11, Apocalipse 12, verso 9 e 10, Gênesis capítulo 3, Efésios 4, verso 27, Efésios 6, 11, 2, 2 e primeira carta a Timóteo capítulo 3, ok? Você vai achar esses versículos. Deixa eu virar aqui. A quarta pergunta. Né? Deus criou o pecado? Não, Deus não criou o pecado. É também uma consequência. Não é? Ao contrário que muitos cristãos acreditam que o primeiro pecado aconteceu com Adão e Eva, não foi. O primeiro pecado aconteceu no céu quando Lúcifer se rebelou contra Deus e se tornou Satanás, o diabo. Então, lá foi, né, o primeiro pecado que aconteceu. Então, Deus não criou o pecado. Foi uma consequência, né, da rebelião de Satanás. Quinta pergunta. Deus criou a morte? Também Deus não criou a morte. A morte é uma consequência, porque Deus é vida. Então foi uma consequência da desobediência de Adão e Eva. Deus disse: não coma desta fruta do conhecimento do bem e do mal, porque vocês vão morrer. Resultado, capítulo 3 lá de Gênesis, você vai ver isso. Né? Qual o resultado? Eles comeram da fruta e passou a morte a toda criatura, mas nós estamos aí sofrendo por causa dessas decisões. Ok? Então que Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só fazer aí que depois nós vamos responder. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.